Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tomando os cuidados necessários, como nós havíamos combinado. Hoje eu vou fazer aqui um breve comentário a respeito da terceira proposta de produção de texto, que é que vocês têm de me entregar na próxima data de entrega, que é dia 1º de maio, até dia 1º de maio. Então, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas a respeito dessa proposta, fazer mesmo uma troca de informações para que vocês consigam se sair bem, o melhor possível, na verdade, nas redações, beleza? Então, é o seguinte, essa proposta vai falar de um tema que é a mobilidade urbana, né, que lá na proposta eu coloquei como acesso à cidade. Todos vocês sabem que os grandes centros urbanos têm grandes problemas com relação à mobilidade urbana, principalmente naquilo que chamam de horário de rush ou até mesmo no horário comercial, né? E às vezes a quantidade de veículos é tão grande que, passadas muitas horas depois desse horário de trabalho, desse horário de rush ou do horário comercial, ainda há reflexos intensos na questão do trânsito, certo? E isso não ocorre apenas em dias de trabalho, épocas de feriado também. Tá? Quem nunca se pegou em um dia indo para a região dos lagos em feriado e pegou aquele trânsito de várias horas? Né? Então essa é a discussão, na verdade, que vai ser feita nessa proposta. Para que vocês possam iniciar o pensamento a respeito dessa proposta, eu coloquei três textos motivadores. O primeiro dos textos motivadores é uma reportagem que vai falar a respeito do transporte público, da importância do transporte público, por que é um serviço ruim, né? Vai falar a respeito dos valores, vai falar no finalzinho sobre o rodízio de veículos. Tá? Então é um texto importante de ser lido, até porque ele traz algumas informações que todo mundo já sabe. Então são informações que vocês precisam extrapolar lá na discussão de vocês no seu texto, beleza? O segundo texto também é uma reportagem. Só que essa reportagem ela traz um pouquinho mais de informações, já vai trazer informações a respeito de custos, né? De pesquisas que estão sendo feitas sobre cidades brasileiras e em Oxford, né? E ela traz informações também que são importantes, relevantes para a discussão. Tá? É bom vocês saberem essas coisas para não, por exemplo, buscarem alguma fonte depois na internet e colocar a mesma informação que está no texto. Então leia o texto motivador. O terceiro é uma charge que vai fazer uma crítica aí, né, a questão das enxadas paradas, ou seja, quando tem a placa latifúndio, né, e fala sobre essa questão, né, da devastação da natureza, de uma forma geral, para a criação de mais estradas. Estradas que depois ficam sucateadas, né, que não são asfaltadas, não são pavimentadas, na verdade, e acabam ficando lá, estradas de lama, como a gente tem muitas rodovias aí pelo Brasil, que infelizmente passam por essa dificuldade. Okay? E embaixo, enxadas, né? Tem aí o lance de enxadas, né? Que são os parônimos, as palavras parecidas. E fala das cidades em si, inchadas e paradas. Né? Então você vê lá ó, os prédios, né? Mostrando que é um ambiente urbano, o excesso de veículos, caminhões, carros, motocicletas, pessoas, né? Vê pela placa compro ouro, ouro compro, na verdade, né? Então tem todas essas questões aí que podem ser discutidas por vocês nos textos, beleza? Com base nessa discussão, eu apresentei para você a seguinte proposta. Vamos lá. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Ações pontuais para facilitar o acesso à cidade, apresentando proposta de intervenção que não desrespeite aos direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Talvez vocês não tenham parado para reparar ainda, ou até mesmo eu não tenha comentado com vocês, mas na própria proposta, aqui mesmo a gente já tem quais são os critérios que vão ser avaliados. Então todas as 5 competências, elas são já divulgadas aqui. Então vamos lá. O que você vai ser avaliado? Primeiro, na competência 1, a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então tome cuidado com o que você escreve. Tá? O texto dissertativo argumentativo não é uma conversa com um amigo. Tá? Não é uma postagem, não é um comentário, não é uma mensagem via WhatsApp, nada disso. É um texto que exige uma formalidade. Você não precisa obrigatoriamente usar palavras rebuscadas, palavras eruditas, palavras às vezes que você nem conhece o significado. Tá? Você pode ser o básico possível.
Perdão. Você pode ser básico, tá? Sem extrapolar, sem apresentar nada novo, nenhuma palavra que seja, nossa, que palavra complexa. Não precisa nada disso, tá? Só precisa apresentar o português formal, correto, respeitando regras de concordância, regência, acentuação, pontuação e por aí vai, ok? Competência 2, seu texto precisa ser dissertativo ou argumentativo, cuidado para não botar muito relato, tá? Muita narração, muito exemplo, e seu texto acabar perdendo a característica, tá? E precisa versar sobre o tema, tá? Então, para que essa competência seja amplamente atendida, tem que ser um texto dissertativo argumentativo com todas as 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, e precisa falar sobre o tema, tá? Já já a gente vai falar sobre o tripé temático, para que vocês não fujam a nenhum aspecto, para o texto de vocês não virar um texto tangente. Competência 3 é a competência, para mim, é a mais complicada de todas, porque ela depende de selecionar, organizar, relacionar de forma coerente, ou seja, não basta pegar as informações e cuspir no texto. Tá? Elas têm que estar organizadas, né? Tem que ser coerente. E detalhe, a coerência está nos olhos de quem lê. Tá? A coerência, vocês precisam pensar na pessoa que vai ler. Tá? Não é a coerência de vocês. Tá? Porque para você que escreve, a coerência é uma, mas para quem vai ler, a coerência é outra. Tá? Então você precisa ter certeza de que o seu texto está coerente para outra pessoa, não para você. Às vezes para você está fazendo um sentido maravilhoso, mas quando bater na mão de outra pessoa, a pessoa fala, poxa, mas o que é isso aqui? Tá? Então cuidado com isso. Releia o seu texto para ter certeza de que ele está coerente, que não está faltando nada, que não está sem pé ou sem cabeça. Beleza? Então o que você vai selecionar? Argumentos, fatos para a defesa do seu ponto de vista, ok? Mas não basta eles estarem coerentes. Tá? Na competência 4, esses elementos precisam estar coesos, tá? Precisam estar bem ligados, precisa ter uma conexão. Lembra do que eu falo para vocês. Início de parágrafo tem que ter um conectivo que inicia logo lá por exemplo, primeiro parágrafo, é importante, vou fazer uma alusão histórica. Coloca lá um conectivo que indica em qual período aquilo se refere. Ah, vou citar dados estatísticos, então coloca um conectivo dizendo segundo tal, segundo pesquisa realizada por tal órgão, mais de não sei quantos por cento, não sei o que, dessa forma. Ok? Então sempre inicia o seu parágrafo com conectivo. Partiu para o segundo, terceiro e quarto parágrafos, os conectivos iniciais sempre retomam a informação do parágrafo anterior. Tá? Pode ser uma retomada de oposição, tipo no entanto, entretanto. Né? Seu primeiro parágrafo, você vai falar da primeira questão, em primeira análise, primeiramente. Né? No segundo parágrafo de desenvolvimento, cabe ainda ressaltar que... Tá? Não vem esse negócio de colocou primeiramente, vai colocar em segunda análise. Esquece isso. Tá? Colocou um conectivo em primeira análise, não bota em segunda análise não, que fica feio pra caramba. Tá? Para de repetir conectivo. Coloca essa competência, a competência 4, ela avalia a variedade de conectivos. Então você colocou lá em primeira análise, em segunda análise ficou óbvio, né? Então vamos trocar esse negócio aí, pelo amor de Deus. Esquece o é notório, esquece o todos sabem que ninguém sabe de nada. Se todo mundo soubesse, não seria tema para discutir. Tá? Então para de colocar esses conectivos clichês. É hora de acabar com esses conectivos, tá bom? E por fim, a competência 5, que é a competência que você apresenta a solução para o problema. Então, apresente proposta de intervenção que não desrespeite aos direitos humanos. Esse tema aqui é um tema muito difícil de você desrespeitar os direitos humanos. Ninguém é maluco o suficiente para poder colocar que as pessoas tinham que ser proibidas de sair de casa de carro, né? Que é proibir a liberdade da pessoa, né? A liberdade de locomoção. Isso ninguém vai fazer, pelo amor de Deus, né? Eu espero que ninguém faça. Então aqui, proposta de intervenção. Pensa bem no que você vai fazer. Não precisa ser algo inovador, mas precisa ser algo bem feito. A maioria das propostas de intervenção de vocês são capengas. Tá faltando coisa. Tá? Tem pedaços faltando. Partes, inclusive... Tem gente, inclusive, que nem coloca proposta de intervenção. Esquece que tem que colocar isso. Pelo amor de Deus, né? Vocês já estão no estágio muito avançado para poder deixar de fazer essas coisas. Então lembra, lá no finalzinho do seu texto, o último parágrafo, de preferência o último parágrafo, precisa ter uma proposta de intervenção
articulada a sua discussão. Não adianta você falar a respeito da precariedade do serviço público, dos transportes públicos, não falar absolutamente nada de carro, de veículo, das pessoas e chegar no final propor que haja rodízio de veículos. Não tem lógica. Tá? A sua discussão precisa estar de acordo com um problema levantado. Então, se a sua intervenção vai ser, por exemplo, rodízio de veículos em todo o país, tá? Se essa vai ser a sua intervenção, lá no seu desenvolvimento, você precisa falar que há um número excessivo de veículos. Tá? De veículos de forma geral. Tá? Para depois você apresentar uma solução para isso. Se você vai falar sobre a precariedade do transporte público, que eu não aconselho, até porque já está no texto motivador, eu quero que vocês coloquem coisas a mais. Tá? Mas se for falar, traz exemplos, né? Exemplifique e sai dos exemplos do texto. Tá bom? Não fica preso ao texto motivador. Então, se for trazer isso, a sua proposta de intervenção tem que estar vinculada a isso. A proposta de intervenção não pode ser solta também, desamarrada do texto. Tá? O texto precisa ser uma concha, uma colchinha, e não pode ser uma colcha de retalhos. Tá? Tem que ser uma coisa bem bonitinha, tem que ser uma colcha de crochê, aquela coisa que você faz, começa a fazer e termina a fazer e tá tudo amarradinho, tudo bonitinho, tudo presinho. Colcha de retalhos, você vê nitidamente um pedaço do quê, um pedaço de outra coisa, você pegou, juntou tudo e joga por cima e esconde o negócio. Tá? Não pode ser assim. Então deixa o seu texto organizado, bonitinho. Isso é de extrema relevância para que a sua nota seja maior possível, tá bom? Então vamos lá. Pensando já nessa proposta, a gente vai falar rapidamente a respeito do tripé temático. Então é o seguinte, nesse tripé temático, o que vocês vão precisar falar? Eixo central, acesso à cidade, que é a mobilidade urbana, beleza? Então falou sobre a mobilidade urbana, vocês precisam apresentar ações pontuais, né? Ações que podem ser feitas, que precisam ser feitas para facilitar esse acesso à cidade, beleza? Na proposta, não tem nada falando a respeito de em que âmbito você pode mencionar. Tá? É óbvio que, prioritariamente, âmbito nacional. Mas isso não te impede de falar em nível mundial, né? Trazer informações, trazer relatos, trazer fatos, situações que de repente possam contribuir para a sua discussão que tenham ocorrido em todo o mundo. Até porque essa questão da falta de mobilidade urbana, da dificuldade da mobilidade urbana, não é algo exclusivo do Brasil. Tá? Diversos países sofrem com isso. Tá? Então, não esquecer, acesso à cidade, falar que você vai propor ações para facilitar esse acesso. Tá? Não esqueçam, na introdução esse tema já precisa estar claro. Tá? Não é para deixar para me apresentar apresentar tema, a sua tese, o seu posicionamento lá no desenvolvimento. Não, é a introdução que mostra que seu texto foi pensado, ok? E o mais importante de tudo, eu coloquei em vermelho aqui para vocês lembrarem. Leiam os textos motivadores. Precisa ler o texto motivador. O texto motivador ele serve para iniciar o seu pensamento, mas eles são extremamente importantes para saber aquilo que você não pode colocar na sua discussão, porque senão você não vai atender a um dos critérios, que é ser autor do próprio texto, beleza? Então é o seguinte, depois de termos discutido essa questão de termos falado a respeito do eixo temático, daquilo que vocês precisam inserir no texto, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho daquilo que vocês podem colocar para poder deixar o texto de vocês bem ricos. Os textos de vocês bem ricos, perdão. Então é o seguinte, eu coloquei aqui nesse slide o que usar para enriquecer o texto, né? Isso aqui são informações que são importantes. Eu fiz uma pesquisa bem rápida, tá? Antes de fazer os slides, e algumas coisas são importantes que vocês poderiam utilizar. Então vamos lá. Como alusão histórica, o que eu coloquei? Vocês podem mencionar o governo JK, Juscelino Kubitschek, que foi quando houve o grande boom da indústria automobilística, né? A partir do governo dele, a população conseguiu adquirir automóveis de forma um pouco mais fácil, né? Depois, além disso, vocês podem falar a respeito do êxodo rural, né? Que é o número elevado de pessoas que têm migrado de regiões rurais para a cidade. Isso também tem aumentado bastante a densidade demográfica nas cidades, é um outro complicador.
tá? E falar a respeito da manifestação pública que ocorreu no ano de 2013, né, falando sobre isso, né, sobre mobilidade urbana, e que gerou a criação do Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Então também é uma coisa legal de vocês colocarem. Isso aqui são só exemplos, tá? É óbvio que vocês podem trazer outras coisas, mas de alusão histórica, isso aqui são 3 exemplos que vocês conseguem achar aí com facilidade. Citação de autoridade. O que é citação de autoridade? É quando você se apropria da palavra de alguém para reforçar o seu pensamento. Então você pode pegar, por exemplo, Karl Marx, afirma que o capitalismo prioriza lucros em detrimento de valores, né? Então, por exemplo, vamos supor que você quer discutir lá a questão do governo JK que priorizou o quê? O desenvolvimento da indústria automobilística. As pessoas vão começar a comprar muitos veículos, então as empresas vão ter lucros. Só que não foi pensado que o país não tinha estrutura física, estrutura necessária para receber esse tanto de veículos na rua. Isso são valores, são princípios. Esquecer do outro, esquecer do próximo. Eu não quero nem saber se vai estar cheio de gente na rua, eu quero chegar antes. Não tem essa preocupação. Então, é uma discussão que pode ser feita. Jacob Goldberg diz que o homem trata os espaços públicos como lugares a serem ocupados por quem chegou primeiro. Isso aqui também é uma discussão bastante importante, né? Eu cheguei primeiro, então vamos embora. Isso aqui, para quem for falar a respeito daquela questão da criação das cidades, daqui a pouquinho eu já vou falar sobre isso, da criação das estradas e por aí vai, né? É uma boa citação. E a terceira citação que eu trouxe para vocês é de Washington Luiz, que dizia, presidente também, que dizia que governar é abrir estradas. É claro que isso aí tem um duplo sentido, né? Essa frase tem um duplo sentido. Mas, quando ele disse, esse duplo sentido ficou em aberto. Então, é uma coisa que vocês podem utilizar em favor de vocês, beleza? E dados estatísticos, que também são informações que vocês podem colocar, dizer a quantidade de veículos que circulam diariamente pelas grandes cidades, dizer mais ou menos quantos veículos estavam cadastrados no Detran, no Denatran, até o final do ano passado. Então, são informações importantes, beleza? Então, quando for citar dados estatísticos, é importante que as fontes estejam vinculadas a esta questão de mobilidade urbana. Então, coloquei, Organização Mundial da Indústria Automobilística, Departamento Nacional de Trânsito, Observatório Nacional de Segurança Viária, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Então, são organizações que são responsáveis por essa questão do trânsito, beleza? Então vai citar alguma informação, qualquer que seja. Tá? É óbvio que você não precisa ficar limitado à alusão histórica, à citação de autoridade, a dados estatísticos. Vocês têm aí documentários que podem mencionar, vocês têm séries que vocês podem mencionar, vocês têm reportagens em si que vocês podem mencionar e várias outras coisas. Eu não lembro de letra de música, livro que fale sobre isso, tá? Mas se tiver, durante a pesquisa de vocês, usa. O que importa realmente é trazer informações que extrapolem os textos motivadores, beleza? O ideal seria que, para cada argumento seu, você traga alguma informação extra para poder confirmar o seu posicionamento. Tá? Então, o ideal, tá? Os textos que recebem as melhores notas em qualquer concurso são textos que trazem a sua informação, né? Traz o seu posicionamento, a sua ideia, os autores que trazem a sua ideia, mas ali mesmo, dentro daquele mesmo parágrafo que ele traz uma ideia, que ele traz um argumento, ele ratifica o argumento utilizando algo que foi visto, utilizando a palavra de alguém, tá? Utilizando algum exemplo que não esteja nos textos motivadores ou que não seja algo de senso comum, beleza? Então pensa nisso, não precisa colocar 300, Everton, quero fazer um texto com 3 argumentos, beleza, tá? Mas tenta fundamentar os seus argumentos, isso é extremamente importante, ok? Então, agora a gente vai para a última etapa que fala a respeito do projeto de texto. Então, lembra do seguinte, introdução, o que você precisa fazer? Contextualizar o tema.
Para contextualizar o tema, você utiliza uma estratégia argumentativa. Alusão histórica, conceituação. Conceituação acho que não é o caso, tá? Até porque o tema todo mundo sabe o que é mobilidade urbana, todo mundo sabe o que é ter ou não acesso à cidade, tá? Todo mundo conhece de trânsito. Então não cabe aqui uma conceituação. Mas uma alusão histórica, uma citação de dados estatísticos, uma citação de autoridade, de repente um exemplo de algum documentário que fala sobre isso, que houve trocentos documentários falando a respeito disso. Então faz uma contextualização e situa esse problema como sendo algo atual. Não começa o texto colocando atualmente lá no início, tá? Você só utiliza o localizador temporal depois que você faz a contextualização, depois que você apresenta o contexto. Então, apresentou a situação de forma geral. Aí você vem com você situa o tema como sendo um problema atual, uma questão atual, que precisa ser discutida, que precisa ser analisada, cujas causas e consequências precisam ser conhecidas para que se possa pensar em ações que facilitem o acesso à cidade. Beleza? Então, isso aí deve ser o passo a passo da sua introdução. Contextualiza o tema, traz uma informação de fora, situa o problema como sendo algo atual, utilizando um conectivo, apresenta o tema e a tese. Tá? A tese é simples. Dizer que o acesso à cidade é um problema atual é uma tese, uma opinião, é aquilo que você vai defender. Beleza? Tema. Mencione o tripé temático, acesso à cidade, ações que facilitem o acesso. Tá? Então não pode esquecer de incluir essas coisas já na introdução. É na introdução que você mostra para o seu avaliador que você dominou o tema, que você sabe sobre o que você está falando e que você vai apresentar um texto muito bem articulado, beleza? E por fim, sintetize os argumentos. Como eu disse aqui, em vista disso, faz-se necessário analisar as principais causas e as consequências deste problema para que, posteriormente, se possam traçar estratégias para facilitar o acesso à cidade, ou se possam traçar estratégias que favoreçam a mobilidade urbana. Tá? Então, tudo isso precisa estar lá no finalzinho do seu texto, no finalzinho da sua introdução, tá ok? Então não esquecer, contextualiza, situa o texto como algo atual, apresenta tema e tese e diz que aquilo que você vai analisar ao longo do seu texto e que no final você vai apresentar uma proposta de intervenção, ok? O desenvolvimento. O desenvolvimento, ele precisa trazer a sua discussão, beleza? Nessa discussão, o que eu aconselho? Cite as principais causas e consequências do problema da mobilidade urbana. Isso é uma questão. Mencione exemplos de como outros países atuam nesse quesito. Mencione exemplos do próprio Brasil, tipo o rodízio de veículos, que ainda ocorre em São Paulo. Não deixe que a argumentação fique apenas nas suas palavras, fundamente-se, é o que eu disse para vocês. Colocou um argumento seu, traga algo, alguma informação que extrapole os textos motivadores, que extrapole o senso comum para fundamentar a sua tese. Beleza? Então nunca deixa um parágrafo de desenvolvimento só com as suas palavras. Traz um exemplo, traz uma citação, traz uma autoridade, traz um dado estatístico que comprove aquilo. Tá? Traz informações que tornem o seu parágrafo, aquela informação, aquilo ali não é só do fulaninho de tal. Ele leu, ele sabe do que ele está falando, ele tem base para dizer aquilo. Tá? Isso precisa estar claro. Tá? E a última etapa, que é a conclusão, pelo amor de Jeová. Tá? Lembrem do seguinte, a conclusão, a intervenção, ela precisa ter 5 elementos que são necessários para você chegar à nota máxima dessa competência. A conclusão sozinha vale 200 pontos numa avaliação. Tá? Só essa intervenção lá para o Enem vale 200 pontos. Então coloca uma conclusão bem feita. Não tem por que ficar fazendo uma conclusão de qualquer maneira. Se é tão simples colocar os 5 elementos. Tá? Então, lembra das perguntas. Agente, quem é que vai fazer? Tá? Coloquei ali alguns exemplos. O Ministério dos Transportes, Ministério das Cidades, que são os agentes
governamentais legitimados para resolver esse problema. Beleza? Sociedade, ok. Tá? Ação, o que deve ser feito? Lembrem-se, conscientizar-se não é ação. Conscientização é efeito. Tá? Levar a população a se conscientizar é um efeito de alguma ação. Tá bom? Então a ação precisa ser algo de verdade, tá? Se conscientizar não tem como você medir se uma pessoa se conscientizou ou não. Beleza? Então, uma ação, algo que seja feito por algum desses órgãos ou pela própria sociedade. Meio modo, por meio de quê? Como que essa ação vai ser feita? Como isso vai ser posto em prática? Ok? Depois, efeito, para quê? Qual é o objetivo? O que você pretende alcançar com isso? E detalhamento. Por que você escolheu algum desses elementos anteriores? Por que foi esse agente? Tá? Então, por exemplo, Ministério dos Transportes, aí coloca lá um travessão, agente legitimado para fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. A mesma coisa com o Ministério das Cidades. Né? A sociedade, enquanto principal órgão, a família, enquanto principal órgão da sociedade. Tá? Isso é um exemplo, tá? De como fazer um detalhamento. Ação, por que essa ação? Tá? Lembrando que se lá no se você colocar o meio e o modo, por meio de que vai ser feito e como vai ser feito, detalhar como vai ser feito, esse como já entra também como detalhamento, tá? Então, quem coloca meio e modo, parece que eles são a mesma coisa, mas tem horas, tem algumas propostas, algumas pessoas que conseguem desenvolver colocando um meio, né? Por meio de quê? Qual vai ser o mecanismo que você vai utilizar? E como detalhar o passo a passo de como aquela ação vai ser feita, tá? Que é o modo. Então, quem consegue fazer as duas coisas já colocou um detalhamento, beleza? E efeito. O que é um detalhamento do efeito? O efeito, que é o que eu chamo de efeito do efeito. Né? Você consegue uma coisa agora a curto prazo e a longo prazo você consegue uma outra coisa. Isso é um efeito do efeito, que também é um detalhamento. Beleza? Então, observem bem essas coisas que eu estou pontuando aqui para vocês, tá? Releiam depois os slides com calma, vejam, assistam o vídeo com calma novamente. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, beleza? Agora, eu quero que vocês pensem bastante, projetem esse texto, rabisca antes, tá? Vocês têm um tempinho hábil para poder fazer. Quando ele estiver pronto, já sabem, vocês vão me enviar lá pelo Classroom e se tiverem alguma dúvida, é só me chamar em qualquer um dos nossos meios de contato, beleza? Beijão pra vocês, boa escrita e arrasem. Quero que vocês me surpreendam. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.